Amém. A paz do Senhor a todos. Glorificado seja o nosso Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. É para o Senhor que nós estamos aqui, porque nós sabemos que Ele tem o melhor para nossas vidas essa noite, e que essa palavra entre no nosso coração, e que ela seja palavra de salvação, de vitória, de uma luta vencida. Esse é o sentimento que nós devemos ter com o Senhor. Amém? Amém. Peço aos irmãos a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém? Somente esse versículo. A palavra diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse único versículo, ele é tão forte, que ele nos daria uma reflexão aí de um dia inteiro, um retiro. Amém? Quando o Senhor me mostrava essa palavra, eu perguntava para o Senhor muito, que Ele me dissesse dessas loucuras, que nós cristãos vivemos, quando seguimos a Cristo. Nós somos vistos como loucos, mas eu entendo que somos como loucos mesmo, porque nós somos pessoas que temos que renunciar a todo momento às coisas do mundo, prazerosas, trazem sim alegria. Eu sempre costumo dizer que é mentira aquele que sobe no altar e fala que não é prazeroso o pecado, que não é prazeroso viver as coisas do mundo. É sim. É muito prazeroso, irmão. Para quem já viveu o mundo, para quem já viveu nas suas coisas, sabe como é ir numa festa, sair dela, sabe como é viver uma noite de sexo, sabe como é viver as coisas sem pensar no amanhã. Porque é assim que vivem as pessoas que não seguem a Cristo. Elas vivem hoje sem pensar no amanhã. Só que nós cristãos não pensamos no amanhã porque cremos que Cristo vai nos providenciar, porque o Senhor vai nos dar aquilo que é o melhor. Mas quando vivemos no mundo, quando vivíamos, nós vivíamos sem pensar nas consequências, sem pensar na saúde, sem pensar naquilo que nos traria de mal, porque o inimigo ele é mentiroso, ele é astuto, e quando ele coloca coisas saborosas e prazerosas na nossa vida, ele vem já logo enganando, fazendo com que você acredite que aquilo vai ser eterno na sua vida. E quando a palavra do Senhor diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque aqueles que não olham para a cruz como sua meta de salvação, aqueles que não olham para a cruz e não reconhecem o poder maravilhoso de Jesus, da sua entrega, do seu amor, da sua alegria em se doar por nossas vidas, é porque são loucos, que não conseguem viver o sobrenatural de Deus, desse amor maravilhoso, que nós podemos experimentar, quando nós olhamos para a cruz e reconhecemos quem é maior, quem é sobrenatural, quem é que foi que entregou a sua vida por nós. Então quando nós olhamos para a cruz, nós temos essa certeza da salvação. E aí aquele que não olha para a cruz, é aquele que perece. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele que não vive a palavra do Senhor, aquele que opta por viver as coisas do mundo, aquele que opta por viver do pecado na sua abundância, é aquele que perece. Porque, como disse para os irmãos agora de pouco, quando nós vivíamos no mundo, nós não sabíamos das consequências, porque aquele prazer temporário já era tão maravilhoso, que eu não precisava de mais nada. Aquela noite alcoolizado, com aquela alegria,
as piadas, já era tão bom. Eu não precisava pensar que no outro dia eu morreria de dor de cabeça, de indisposição, e não pensaria o que seria da minha vida na eternidade, porque o pecado dá o sabor de que o hoje é maravilhoso. E o Senhor, quando vem dizer que quando nós devemos olhar para essa cruz de Cristo, todo esse sacrifício que o Senhor fez por nós, é então que nós devemos reconhecer, Deus ele não seria tolo, irmãos, de entregar o seu Filho único para morrer numa cruz, para imaginar que aquele gesto, aquele ato, aquela entrega, ela não nos daria nada, não teria resultado algum na vida de alguém. Por que é que Deus faria aquilo com Jesus? Irmãos, quando eu paro muitas vezes para imaginar a imagem da cruz mesmo em minha mente, no meu coração, quando eu paro para imaginar aquele sofrimento de Cristo, até mesmo quando estamos numa rede social e as pessoas compartilham aquelas imagens, né, e falando Jesus morreu por você numa cruz, e aquelas imagens, né, fantásticas, aquelas cenas de filme, e aí nós observamos aquele momento. É difícil até de imaginar o sofrimento que Jesus teve naquela cruz, por tão somente nos dar a oportunidade de sermos salvos. E quando nós olhamos aquela imagem, como nos chama a atenção, como é forte a cena de ver Jesus machucado, ferido, jorrando sangue, água, lágrimas, porque Jesus naquele instante da cruz, ele era homem como eu e como você. Jesus sofreu a dor que você sofre quando você se imagina passando por uma dor. Você quando corta seu dedo na cozinha, ou quando você chuta o chão e arranca o tampão do dedo, como é dolorido. Agora imagine aquele homem tendo com as suas mãos pregos, um espinho em sua cabeça. E quando a palavra do Senhor vem nos chamar a atenção, que nós deixamos muitas vezes de olhar para esse sinal da cruz e de reconhecer que nós temos um Jesus pronto para nós. Irmãos, teve um momento na minha vida, eu pertencia num outro ministério de igreja, eu pertencia a um ministério de teatro. Então nós tínhamos lá uma equipe de pessoas, e nós íamos pelas escolas, pelas igrejas, pelos lugares, e nós fazíamos lá uma apresentação sobre a morte de Cristo, sobre a conversão, sobre o chamado. E naquele instante em que nós ensaiávamos, né, preparávamos aquele teatro, eu não era o Cristo do teatro, mas teve um instante naquele teatro que eu subi naquela cruz. Nós estávamos montando o cenário, e por um pequeno instante, menos de um minuto, eu fiquei naquela cruz. Irmãos, como é desconfortável, como é dolorido você esticar os braços numa madeira, você ficar numa posição, e naquele momento foi muito tocante na minha vida, porque eu não tinha passado por nem 0,09% do que Jesus passou, por nada. Eu só estava lá em cima daquela cruz que seria usada naquele teatro. E aí quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez de fato para nossas vidas, e aí nós paramos para olhar, e quantas coisas nós fazemos e nós desclassificamos o que Jesus fez. Nós deixamos de lado esse sofrimento, essa dor maior, essa entrega. E por isso, quando eu preparava também essa palavra, eu pude me colocar muito nesse pensamento, nessa situação, para que o meu coração pudesse reconhecer que nós temos um Deus, que nós temos uma pessoa que é muito maior que nós, que fez um sacrifício por nossa vida. Foi por nossa vida. E uma vez uma pessoa me questionou,
que Jesus ele teria feito esse sacrifício lá naquela cruz por aquelas pessoas que viviam naquele tempo. Mas Jesus morreu naquela cruz há tantos anos atrás, não foi por mim, foi por aquele povo que vivia na iniquidade, que vivia na traição de Deus. E aí, quando nós lemos a palavra, e quando nós sentimos esse Espírito Santo maravilhoso, que nós podemos reconhecer que foi por nós, porque da forma como existia o mundo, ele continua. Nós continuamos sujeitos ao pecado, continuamos sujeitos ao sofrimento, continuamos sujeitos a situações para nos tirar da presença de Deus, e nós vivemos na continuidade. E Jesus, quando foi naquela cruz, ele foi por si, por mim, foi por você, foi por aquele povo, foi por aqueles que irão surgir, e todos nós recebemos esse amor glorioso de Deus. Lá no versículo 4 de 1 Coríntios 18, quando Paulo, ele saiu da igreja de Corinto, né? Quando ele se referiu àquele povo, ele dizia assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. No 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo acontecimento. E aí diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí finaliza assim: fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, quando nós nos dedicamos na palavra do Senhor, e nós vemos esses detalhes, imagine que naquela época, Paulo saudando o povo que precisava da manifestação de Deus na vida deles, e ele diz que nós precisávamos, e que aquele povo precisava da manifestação do dom de Deus. E ele diz também, para que fôssemos irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim, aquilo que Paulo diz para o povo naquele momento, ele se encaixa em nossa vida hoje. Nós vivemos num mundo devorador, nós vivemos num mundo em que cada dia mais tenta tirar as coisas que nós temos, pelas pessoas que estão acima de nós, por governantes, por patrão, por amigos, familiares. Hoje, nós estamos ao nosso redor, cheio de pessoas que querem o nosso mal, que querem estar por cima de nós. E naquela época não era diferente, porque Paulo já dizia para o povo, que aquele povo precisava da manifestação dos dons de Deus. E hoje é diferente. Hoje nós podemos viver por viver. Hoje nós podemos e conseguimos viver sem a presença de Deus. Com Deus já está tão difícil, porque o inimigo tem tentado devorar tanto nossas vidas. Imagine se nós não estivéssemos na presença de Deus. Imagine você lá atrás, quando você não buscava o Senhor, e quando você não vivia as coisas do Senhor. E hoje, quando nós cremos que o Senhor nos dará providência na área financeira, quando o Senhor vai nos curar de uma enfermidade, quando nós cremos hoje que o Senhor vai nos libertar de todo mal, de toda a macumba que fazem para nossas vidas, de todo o mal que lançam contra nós. E se nós não tivéssemos a presença do Senhor? Como seria no caso da irmã que veio testemunhar aqui, que não tinha cliente nenhum na sua agenda, de repente ela acreditou no Senhor, e o dia dela foi cheio de clientes, e ela pôde cobrir a sua dívida. Imagine se nós não temos esse Deus. Imagine se nós não podemos crer nesse Jesus que foi crucificado por nossas vidas,
para nos salvar, para nos dar vida em abundância, para nos dar alegria, nos dar amor, nos encher de esperança. E se nós não tivéssemos nada disso, o que seria de nós? E aí Paulo, ele então fala para o povo que é preciso sermos renovados pelos dons de Deus. É preciso estarmos na presença do Senhor. É preciso que nós sejamos chamados e obedeçamos o chamado do Senhor todos os dias, para vivermos em comunhão com Jesus. Porque se nós não tivermos essa comunhão, nós possivelmente seremos devorados. Irmãos, então quando nós olhamos para essa cruz, e nós imaginamos toda essa história que eu estou dizendo, da salvação, da renovação dos dons, e quando nós não reconhecemos que Jesus, Ele é grandioso em nossas vidas, é então que nós perecemos. Nós temos visto muitas pessoas nesse mundo perecendo mesmo, perecendo no pecado, perecendo na doença, perecendo na tristeza, perecendo na depressão, perecendo em todas essas inúmeras doenças que hoje em dia existem. Cada dia um nome de doença diferente. Esses dias eu fui num curso, numa escola do governo, e tinha uma psiquiatra dando uma palestra sobre assuntos lá pertinentes à minha profissão, e ela começou a dizer um monte de nome de doença, que eu falei, meu Deus, de onde está surgindo isso? Da automutilação, né, que hoje em dia tem pessoas que se cortam para chamar a atenção de outras. E aí, dentro dessa doença, ela começou a dizer um monte de nome relacionado a essa automutilação, a isso, aquilo, que é uma depressão com o nome disso, é um estresse com o nome daquilo, e um monte de nome que eu fiquei perdido. Se eu não tivesse uma apostila impressa, eu não estaria entendendo nada. E eu comecei a pensar, o mundo tem reconhecido as doenças, tem reconhecido todos esses males que têm acontecido, mas as pessoas não têm reconhecido Deus. As pessoas não têm reconhecido que quando nós temos Jesus, nós podemos ter esperança, nós podemos ter salvação, nós podemos crer que nessa terra eu vou viver um determinado número de anos, e que se eu for fiel nessa terra eu vou viver uma eternidade. Não serão mais 100 anos, nem mais 200, nem mais 300, não serão só mais 1000 anos, é uma eternidade. Por isso o Senhor Jesus, Ele vem nos chamar, para que possamos olhar para a sua cruz, e possamos reconhecer isso, e que possamos ser perseverantes nesses poucos anos que nos resta nessa terra, porque se nós olharmos para essa cruz, a gente vai sobreviver, e nós sobreviveremos, e nós alcançaremos um céu, uma eternidade, conforme a promessa que o Senhor nos dá, que está escrito. E aí, irmãos, quando nós continuamos a olhar as coisas desse mundo, nós temos visto quantas igrejas têm sido abertas. Quando eu era mais jovem, né? Sou jovem ainda, né? Mas algum tempo atrás, eu falava, quando eu não aceitava muito igreja evangélica, né? Eu falava assim, nossa, é uma igreja por esquina, é igual bar, né? Você vê bar espalhado para tudo quanto é lado. E eu falava, nossa, quanta igreja. E nós temos visto isso ainda. Muito perto da minha casa tem 8 igrejas numa rua só. Mas as pessoas continuam perecendo. Existem igrejas que têm assustado as pessoas. Existem igrejas dando profecias falsas. Existem pessoas pregando um Deus totalmente contrário que a palavra vem nos dar. Existem pessoas pregando Jesus que não é esse Jesus misericordioso, que não é esse Jesus de amor, de fé, de bondade. Tem muitas pessoas pregando um Jesus que aponta o dedo, que te condena,
que te leva para o inferno. E aí, irmãos, quando nós vemos essa quantidade de igrejas que estão abertas, e nós vemos esse monte de pessoas perecendo, aí nós nos perguntamos, como é que as pessoas têm visto Jesus na cruz? Como é que as pessoas têm olhado para o sacrifício de Deus? As pessoas não têm olhado. As pessoas têm olhado para o seu próprio umbigo. As pessoas têm olhado para o seu próprio ego. As pessoas muitas vezes têm olhado para a sua própria riqueza. As pessoas hoje se preocupam tanto, e eu tenho visto isso tanto na minha vida, tanto em ter dinheiro, tanto em ter uma casa bonita, maravilhosa, reformada. As pessoas estão focando nisso, enquanto nas pessoas você vê passando na rua, vendo pessoas morrendo de fome, e é nisso que as pessoas têm focado. Irmãos, às vezes eu olho lá para minha casa, sabe? Minha casa, ela é tão sem reforma, minha casa é tão simples. Para os irmãos que conhecem, já foram. A minha casa é muito simples. E às vezes eu olho, mas o Senhor não deixa uma goteira cair na minha cama. Mas o Senhor não permite que nunca falte um alimento dentro da minha casa. O Senhor jamais permitiu um ladrão entrar na minha casa. E aí quando eu olho para essas coisas, muita gente focando na sua riqueza, porque quer ter isso, quer ter mais que os outros. Quantas pessoas já falaram da minha casa? Irmão, vai reformar essa casa, isso é um lixo. Mas eu olho para o Senhor e eu falo, eu não sei quanto tempo ainda eu vou viver nessa terra. Eu não sei quanto tempo ainda me resta aqui. Não me dá o direito de focar nas riquezas dessa vida. Não me dá o direito a ter muitas coisas e deixar a minha salvação de lado, porque o Senhor Jesus não nos deixa faltar. E quando eu olho para essa cruz, quando eu olho para o sacrifício de Jesus nessa cruz, eu reconheço que Jesus não vai deixar faltar o alimento na minha casa. Jesus já fez muito mais. Colocar o alimento dentro de uma casa, dar o necessário na vida de uma pessoa, é nada perto do sacrifício que Jesus fez nessa cruz. E aí, irmãos, quando o cristão, quando a pessoa ela entra na capacidade, nessa maturidade de reconhecer o poder de Jesus, é então que ela se torna cristão de verdade. É então que ela cresce na sua fé. É então que ela vai progredir na sua vida. Porque se eu realmente olhar para as coisas que não me trazem salvação, se eu procuro me engrandecer e fazer tudo ao contrário, é então que eu estou dizendo, Jesus, eu não preciso de você, porque eu não estou crendo. Eu não estou crendo que Jesus pode me dar o melhor. Para quem conhece os meus testemunhos, eu tenho muitos testemunhos que dizem disso. Momentos em que eu precisava muito de uma coisa e no outro dia ela estava. Coisas que eu ficava pensando, Senhor, eu estou precisando tanto disso. Às vezes é uma coisa básica, dentro da minha casa, no meu trabalho, e o Senhor sempre me deu. Amém. Irmãos, e assim é na vida de todos, mas todos daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Tem uma palavra que diz assim, no Salmo 119, versículo 18: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Irmãos, o Senhor vem nos convidar a abrir os olhos, porque nós precisamos entender, nós precisamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Amém? E quando nós entendemos isso, é que então nós permitimos que esse Jesus, que se doou naquela cruz, e que nos ama sem limites, abundantemente,
Ele é capaz de fazer tudo por nós. E Ele é capaz de mudar tudo em nós. Para que nós possamos enxergar essa história da salvação, de entrega, de conversão, de sacrifício, do amor sobrenatural de Jesus por nossas vidas. Eu peço que aí sentado mesmo, coloque a mão sobre o seu coração e pergunta para si mesmo: o que é que tem te tirado do centro de Deus? O que é que tem tirado os seus olhos de Jesus? O que é que tem deixado você com os olhos vendados? Sim, irmãos, seus olhos podem estar vendados, e você pode no momento estar pensando igual ao mundo, estar agindo igual ao mundo. Você pode estar vindo aqui para a igreja, você aqui pode estar levantando seus braços, engrandecendo o nome de Jesus, e não é só isso que Jesus quer, não. Irmão, Jesus quer que você saia daqui e que você glorifique o nome de Jesus onde quer que você esteja. Jesus, Ele não quer que você tenha vergonha de assumi-lo como seu Senhor e Salvador. Continue com a mão no seu coração, porque é aí que Jesus faz bater a sua emoção, a sua alegria, a sua força. Porque o momento que o seu coração parar de bater, parou a vida do seu corpo. Mas não se esqueça que a sua alma não morre, que pode parar o seu coração, mas a sua alma, para onde é que vai a sua alma? Para onde é? Onde é que você tem colocado a sua esperança? Como é que você tem fechado os seus olhos para as coisas espirituais? Como é que você tem agido lá fora? É lá fora que o Senhor Jesus quer te olhar, porque aqui dentro é muito fácil, aqui dentro tem alguém para te dizer de Deus, mas como é que você tem agido lá fora? O Senhor te diz isso fortemente, e nesse momento o Senhor, Ele palpita o meu coração, irmão. Como você tem agido lá fora? Não abra seus olhos. Essa semana eu tenho um grupo de trabalho, e lá uma pessoa estava fazendo aniversário, e aí as pessoas começaram a parabenizar essa pessoa, e no meio que eu trabalho, irmãos, as pessoas não são crentes, elas não creem em Deus, e elas não gostam quando muito você fala de Deus, porque elas acham que você está pregando a sua religião. E naquele momento em que eu fui parabenizar aquela pessoa, naquele grupo do WhatsApp, eu quis tanto dizer Deus te abençoe, mas eu não disse. E aí, logo abaixo de mim, veio um espírita e desejou felicidades àquela pessoa, e naquela mensagem ela desejou que o Deus dela abençoasse aquela pessoa. E aí eu me envergonhei diante do Senhor, porque, irmãos, isso é um exemplo de como nós temos agido lá fora, como é que nós temos dado a nossa cara a tapa para o mundo, como é que nós temos colocado a nossa vida diante do Senhor, e crer que o Senhor, Ele prepara tudo, e crer que o Senhor, Ele faz tudo, e quando você fala no nome dEle, Ele não permite que alguém te destrua, porque você foi forte, corajoso, e que você é um testemunho, porque Jesus, Ele está pronto para nos salvar. Continue aí com a mão no seu coração. Eu vou pedir para que os ministros de louvor, eles cantem esse louvor, e você vai prestar atenção nessa letra,
E eu vou pedir mesmo que você preste atenção em cada pedacinho deste louvor, para que ele possa falar na sua vida, e que você possa assumir aí dentro do seu coração. E você pode estar até aqui mesmo dentro da igreja, mas você pode ainda não ter assumido Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você pode ainda não ter assumido o sacrifício de Jesus por você, pela sua família. Então que durante esse louvor você fale com Deus. Amém? Imagine a cruz do Senhor dentro do seu coração. A sua obra vou contar, meu Salvador, na cruz entrou o amor do Pai, o justo Deus.
irmãos, a letra dessa música diz: gentilmente me chamou, gentilmente me atraiu. Jesus, Ele com seu gesto de amor, Ele não forçou ninguém a segui-lo. Mesmo com todas aquelas pessoas que foram lá nos pés da cruz para ajudar a incriminar um erro que Jesus nunca fez, mesmo assim, Jesus gentilmente nos chamou. E até hoje, gentilmente, Jesus nos chama para fazer parte. E Jesus vem dizer para você: gentilmente, eu quero que você faça parte do meu reino. Gentilmente, eu quero te ver todos os dias nos pés da minha cruz. Gentilmente, eu quero te ver todos os dias falando comigo, para que eu possa curar, redimir, te salvar, te dar alegria e dar aquilo que tu precisas. Amém? Aplauda ao Senhor.